ontem. É assim. Ontem Estamos no ar já. Tá, jóia, já estou mostrando. Aqui. Já está mostrando aí, gente. Estamos aí com o professor Paulo mais uma vez. Boa tarde. A gente agradece quem nos assistiu aqui nessa maratona, né, professor? Pena tá chegando ao final, mas nós podemos repetir que assunto não falta, né? Não falta. Podemos dividir depois por competência. Num grupo fechado, para quem adquirir o livro, a gente faz isso, tá bom? Ah, ótimo. Vamos sim. Hoje, gente, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, porque a gente vai falar sobre a BNCCC, que é o banco, né, o Base Nacional do Comum Curricular. Professor, qual que é a importância dessa base aí, só para a gente situar o pessoal? Isso. A educação brasileira, ela não tinha uma ideia mínima de currículo. Então, o que a BNCC fez? A BNCC, ela instituiu 10 competências gerais para que as escolas, as redes, seja a federal, a municipal, a estadual, tenha pressupostos para poder implantar um currículo na sua escola. Logicamente, cada escola pode realizar a estruturação do seu currículo, mas fundamentado nessas ideias que a BNCC trouxe. Muito bem. O livro aí, ele é composto, são 10 capítulos, né, professor? Cada um vai abordar um pouco, não é isso? Isso. Cada uma das diretrizes aí, podemos dizer diretrizes, né, da BNCC? Isso, a gente chama de competências gerais. Competências, isso. As competências gerais, elas surgiram para poder estruturar as habilidades. Então, aí a gente tem que separar as duas coisas, né? O que é competência? Competência é a nossa capacidade de conhecer algo teoricamente. A habilidade é colocar aquilo que foi conhecido em prática. Então, debaixo de cada 10 competências dessas, que a gente chama de competências gerais, existem as habilidades. Essas habilidades, ao longo da educação básica, o estudante ele vai desenvolvendo, desde a educação infantil até o ensino médio. É importante. Então, vai acompanhar o estudante em todas as suas fases, né? Pelo menos na escola. Eu diria que se o estudante tiver alguma lacuna na educação básica, ele vai suprir até no ensino superior com essas macro ou grandes competências, as chamadas competências gerais. E aí a gente vê também que a BNCC já está mais à frente, né? Porque ela chega até a falar de cultura digital, né? Ela está bem no tempo, né? Alinhada com o futuro, digamos assim, né? Isso. Quem escreveu e como foi a contribuição da BNCC? Foi instaurado um movimento pela Base Nacional Comum Curricular no Brasil. E aí, quem quisesse, naquele momento, participar, deixar suas ideias, podia. Eu, inclusive, ajudei em alguns estados. Né? Ajudei a debater a criação da nova base. A base foi lançada em 2017, ela teria o ano de 2020 para ser implantada nas escolas. Em virtude da pandemia, eu coloco isso logo na introdução do livro, né? Em virtude da pandemia, houve um atraso. Contudo, essa competência, que é a competência da cultura digital, que é a competência 5, ela está suprindo esse momento agora que a gente está vivendo de aula remota, em algumas escolas, não em todas, né? As escolas públicas têm uma maior dificuldade, e é por isso que a gente escreveu esse livro, e é muito legal que já tem escola chamando a gente para, mesmo de forma remota, lançar, trabalhar com os educadores e com os pais e até com os alunos a estruturação da BNCC, uma vez que o processo foi interrompido presencialmente. A BNCC é uma norma, né? Regulamentar. Isso. Ela é uma complementariedade da Lei de Diretrizes e Bases de 1988,
Olha quanto tempo a gente demorou para poder construir uma base comum curricular. Contudo, ela está bem estruturada, ela precisa ser entendida, precisa ser conhecida, precisa ser estruturada em cada rede de escola. Qual que é a função das escolas? Deveria ter sido até 2019. Era renovar o seu projeto político-pedagógico. Algumas ainda não conseguiram, então é por isso que o livro está aí à disposição para tentar ajudar. Feito o projeto político-pedagógico, no caso de escola confessional, recebe mais um P, projeto político-pastoral pedagógico, as escolas têm que fazer isso, todas as escolas, para encaixar o seu currículo juntamente com a BNCC. Detalhe, isso também ajuda na escolha dos livros didáticos que a escola irá e vai adotar. É importante, assim como aconteceu com a reforma ortográfica, né? É importante que as editoras, que as produtoras de livro, que elas tenham alinhado o seu conteúdo. Daí a importância de uma obra como essa, sabe, Vanessa? Estou muito animado. Para poder esclarecer, né? A começar pela capa. Você é testemunha, essa capa ficou linda. Essa capa, ela trata do museu lá de Curitiba, um museu que eu gosto muito, que eu já tive a oportunidade de visitar. Acho uma obra visionária do Niemeyer, e foi muito bom que não houve nenhum problema para utilizar essa obra aqui, arquitetônica, e até considero de arte, para a capa do livro. Agora, dentro do livro é que está a arte mais legal. É isso, é uma surpresa, gente. Quer dizer, uma surpresa não, nós já vamos adiantar, gente. Né? Nesse livro eu achei sensacional, né? Uma estrutura diferente, porque vem falando das competências, né? São 10 capítulos falando das competências, mas a cada capítulo, eu vou deixar o professor falar. A cada capítulo a gente escolhe uma personalidade que não só na sua vida encarnou e viveu essa competência. Por exemplo, vou dar um spoiler só do primeiro capítulo, tá? O primeiro capítulo da primeira competência geral é a competência do conhecimento. E aí nós recorremos à Grécia Antiga, ao pai da filosofia, que é Sócrates, e ele dizia que a arte de saber é ter a plena certeza de que nós não sabemos tudo. E daí o subtítulo do livro, que é O que as escolas podem aprender. Esse título, que também é o título da trilogia, ele nos ajuda muito a entender, porque nós somos, a vida inteira, pessoas que são aprendentes, ou aprendedores, ou aprendizes. O que é isso? Nós estamos o tempo todo aprendendo. Agora, em casa, né, com os nossos filhos, com os filhos encontrando os pais, os avós, as pessoas que moram na família, dependendo do desenho da família, a gente está percebendo que tem que aprender, né? Você, por exemplo, o seu filho estava te ajudando aí, ele tem 14 anos, né? Estava te ajudando com todo esse aparato tecnológico. Isso o tempo mesmo. todo nós aprendemos. Então, o capítulo 1 fala sobre a construção do conhecimento, que no século XXI tem que se dar de uma forma diferenciada. Não dá para a escola ser mais da Idade Média. Ela já está vivendo o momento da Idade Mídia. Isso mesmo. Tem que acompanhar, né, professor? Porque senão acaba desinteressando, né? E fica para trás, né? Um jovem da geração conectada, ele se sente desinteressado quando a aula não desperta nele o desejo de aprender mais, né? E aí você tem também uma coisa que é a cultura maker, que está ligada à cultura digital, que é a competência 5. Mas no capítulo 1 a gente mostrou como Sócrates vive a competência 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, sobre a sociedade. E como a Grécia é a mãe da democracia, lá que nasceu a palavra, nada melhor do que escolher um personagem. E assim funciona o livro todo. A cada competência a gente escolhe uma personalidade histórica que demonstrou com a sua competência que o mundo pode ser mudado, impactou o mundo. Aí a gente tem gente brasileira, tá, gente? Não foi só internacional.
tem muitos brasileiros, inclusive alguns que as pessoas conhecem, outros que a juventude precisa conhecer, e isso norteou o trabalho de cada capítulo do livro. Um personagem que encarnou e viveu aquela competência. É muito bacana mesmo. Eu gostei dessa ideia no livro, ela é interessante. Porque tira aquela coisa de só ficar vamos decorar a base. Para decorar a base, inclusive, nem precisa comprar o livro. Você quer decorar a base? Entra no site do MEC e faz isso. Agora, se você quiser fazer um trabalho consistente, propositivo, propondo para gestores e professores como fazer isso, nós criamos até uma sessão nova, né, Vanessa? O livro já estava pronto, eu falei, Vanessa, eu tenho uma outra ideia aqui. Aqui, ideia não falta. Aí nós criamos no chão da sala de aula, que é como ajudar o professor a fazer um projeto em cima daquilo que ele leu no capítulo. Gente, este livro, como os demais, né, professores, a gente nunca deixou, né, o senhor toma esse cuidado de não ter só a parte teórica, mas também ter uma aplicação prática daquilo, né, de todo aquele movimento. Nos nossos 3 livros que eu estou mostrando aqui, porque isso aqui é igual filho, a gente mostra toda hora, né? Nos nossos 3 livros, a cada final de capítulo, tem uma ação concreta que pode ou deve ser aprimorada e feita na escola, no chão da sala, para poder atender uma demanda que é dessa juventude que, estando na sala de aula, eu tinha muito desejo de fazer e fiz, ganhei alguns prêmios por ter feito, mas é muito importante que o professor não tenha só um conteúdo teórico na cabeça, que ele tenha uma diretriz, assim, um pontapé inicial, para ele fazer um bom projeto na sua escola, um projeto robusto, um projeto claro, coerente e coeso com aquilo que a base está pedindo. Isso é interessante, porque ajuda a nortear, né, o trabalho do professor. Como ele vai trabalhar, pelo menos ele tem uma ideia de como trabalhar aquela competência em cima dessa ideia de novas, mas nos outros livros que eu já escrevi na vida, eu escrevia para livros didáticos, a gente tinha que no final fazer um manual do professor. Sabe que eu acabei gostando, criei o hábito, e agora não é que seja um manual, mas é uma possibilidade propositiva para ele trabalhar em sala, no chão da sala, e para o gestor trabalhar no chão da formação continuada da escola. Ótimo. Professor, no livro também só fala sobre os objetivos do milênio e os 4 pilares da Unesco. Como isso se relaciona aí à importância de a gente tratar desses 2 temas? Por incrível que pareça, mesmo os objetivos do milênio e os 4 pilares terem sido feitos na transição do século XX para o XXI, eles ainda não estão completamente colocados em prática, sabe? Então, os 4 pilares são bem claros para quem já educa, né? Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Os Estados Unidos estão mostrando agora, né, com os eventos de racismo, que a gente ainda não aprendeu a conviver, né? A pandemia está nos ensinando a aprender a ser, a aprender e aprender a fazer, né? Tem mães que estão ensinando os filhos a cozinhar, a lavar roupa, a lavar o tênis, a cuidar da casa. Os filhos aprendendo, né, também. Filhos estão ajudando as mães a conectar nas redes sociais, a trabalhar com a internet. Cada um pode dar ao outro alguma coisa que ele aprendeu. Então, os 4 pilares da Unesco eu considero fundamentais para a gente educar a vida toda. Foi muito pensado por uma equipe de um professor chamado Jacques Delors. Ele juntou uma equipe. Depois, baseado também em estudos do Edgar Morin, que é um francês, e quem apresenta o meu primeiro livro foi um aluno do Edgar Morin na França, né? E é professor hoje na Universidade da Sorbonne. Então, assim, a gente procurou conectar com o que há de mais moderno na educação mundial e brasileira. E aí, tem uma coisa muito legal que eu considero base, que são os objetivos do milênio. São os objetivos da sustentabilidade, né? Que a cada capítulo eu proponho que o professor realize uma atividade em cima disso.
Bom, eu já estou preparando o próximo livro, então eu não vou nem falar, porque ele vai estar alicerçado nesses pilares aí também. E é uma ideia de currículo, sabe? Nós precisamos pensar como a escola tem de mudar. Eu estou vendo muita gente falando do novo normal. Na verdade, se a gente não tomar cuidado, o que o pessoal está chamando de novo vai ser o velho simplesmente com uma roupagem nova. É um pano novo num pano velho, né? Lá na Bíblia tem essa coisa. Então tem que tomar muito cuidado. Será que o novo normal vai ser normal ou vai ficar mais conservador? Então é preciso a gente propor agora, porque agora é o momento. E a BNCC abriu todas as portas para isso acontecer. Veio no momento certo, né? Então assim, é o momento realmente de aproveitar, refletir, mudar e fazer as mudanças mesmo, né? Realmente mudanças. Vamos chegar à escola precisa ser vista de outra forma. Ou a escola precisa se ver de outra forma também, que o senhor até fala aqui, o próprio BNC fala de autoconhecimento, né? Autocuidado. Isso. A BNCC trouxe essa coisa, essa possibilidade de desenvolver nos alunos a competência que a gente sempre quis como professor, que é que o aluno aprenda a cuidar dele mesmo, né, o autocuidado, e que ele aprenda a se conhecer. Isso evita casos de indisciplina, isso evita casos de bullying, de cyberbullying, de intimidação, de racismo, discriminação. Então, na medida que a pessoa se conhece e gosta dela mesma, ela não vai querer ferir o outro, porque ferir o outro significa ferir a autoestima, significa agredir. E aí, no livro, a gente propõe atividades significativas e colaborativas, ou seja, que os colegas trabalhem com os outros. E isso atende uma demanda internacional, que é a demanda da inclusão, né? Não, e aí, assim, né, a gente vai falando dos capítulos, igual a gente tem esse capítulo autoconhecimento e autocuidado, e logo a gente já tem um capítulo de empatia e cooperação, né? Então, o autoconhecimento e o autocuidado já se interliga com a cooperação, com a empatia, né? E olha, veja bem se não é o melhor momento para a gente falar de empatia e de inclusão, de responsabilidade com o outro. Olha, quando a gente não sai da rua, não leva para a rua a própria máscara, quando a gente não se cuida, a nossa ação individual pode impactar no coletivo. E a base trouxe essa riqueza da pessoa pensar não só no seu indivíduo, mas pensar também que o seu indivíduo pode ajudar na coletividade. E aí o capítulo 9, ele fala disso. Muito bem. O que eu percebi, e acho que também todo mundo que nos acompanhou percebeu, que na verdade são 3 livros que parecem uma sequência, né, professor? Um vai complementando o outro, né? A gente tem o que as escolas podem aprender inicialmente aqui, que vai te abrir o horizonte, aí a gente já passa para metodologias ativas, que vai ensinar a aplicar algumas, né? Algumas metodologias, e por final. Qual foi a ideia, Vanessa, da trilogia? Foi assim: 3 é um número sagrado, né? Na Cabalá judaica, no cristianismo, no reino natural, animal, vegetal, legal. A trilogia é o quê? Ajudar o gestor, que é com o livro 1, ajudar gestor e professor, o que as escolas podem aprender. Não é? A metodologia ativa já quer ajudar gestor e professor a fazer. Né? Isso. E BNCC vem a fazer cumprindo a lei, cumprindo as diretrizes do Estado, criando na sua rede um currículo atraente, renovador, impulsionador, que leve o estudante a construir um projeto de vida. Que é muito importante. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas, assim, quando a gente tem clareza de qual é o nosso projeto, por exemplo, o meu projeto de vida é escrever e dar palestra. Não me peça para fazer outras coisas, que eu vou dar aula, eu sei muito, então significa dar palestra. Uma aula é praticamente uma palestra hoje, tem que ser curta. Então, eu sei isso, escrever e dar palestra. Outra pessoa sabe limpar bem a rua, e ele é necessário.
outra pessoa vai cuidar da beleza, da estética, isso é necessário, muito. Então, cada pessoa deve desenvolver na vida a sua habilidade, a sua competência, e dar para o planeta o que ela pode dar de melhor. Então, a trilogia é esse presente. Comprando a trilogia, a pessoa ajuda um movimento, que é um movimento que eu coordeno. Ele chama Educação é o Alvo. Nós temos a meta de até 30/6 vendermos 100 livros para garantir que os projetos sobrevivam. Projetos que têm a ver com orquestras de jovens, com biblioteca que a gente está montando, bibliotecas solidárias, projetos que vão dar palestras em escola que ninguém nunca iria, para falar de tantas coisas como autolesão e autoextermínio, que são temas gravíssimos. Recentemente eu fui a uma escola pelos nossos projetos que a escola não poderia pagar. Mas como os livros foram vendidos, a gente pode oferecer para a escola palestra, porque tem como levar os nossos consultores lá. Nessa palestra, nós recolhemos 57 estiletes de jovens que estavam se cortando. A Polícia Militar até nos deu um certificado de boa ação, né? Pelo projeto que nós lá realizamos. Então, é muito importante a gente entender que não se trata de uma live só para vender um livro. Não. Aqui, por detrás, tem um projeto de vida meu, projeto de vida da sua editora, que eu considero uma editora de excelência. Obrigada. Né? Que está fazendo na área jurídica e agora abriu um braço educacional sensacional. Então, assim, a meta é levar uma boa formação continuada para escolas, para professores, para famílias e melhorar a educação brasileira, nesse momento que ela tanto precisa. A ideia das lives foi isso, a gente quis trazer um pouquinho, contribuir um pouquinho, né, professor, com o que a gente trata e também dar uma explicação, olha, o que está sendo aí o futuro, é isso, como, né, e acaba que a gente fala que os livros é um instrumento a mais para você se preparar, né, para as escolas estarem preparadas. E detalhe, né, Vanessa, que eles estão tanto impressos aqui, como estão também na cultura digital. Por quê? Porque não adianta você falar de cultura digital, escrever isso no livro e não fazer isso na prática. Então, é muito importante que a teoria esteja extremamente conectada com a prática. Então, esse momento de lançamento da trilogia tem sido um momento feliz. Hoje eu fui convidado para 2 lives. Ontem nós fizemos uma live à noite, 8 horas da noite, e o pessoal pediu mais. E aí hoje tem de novo. Hoje tem de novo a pedidos. Por quê? Porque é a nossa forma de contribuir para a sociedade e a educação melhorar. E lá ontem eles perguntaram, tá? Aí eu escrevi o site lá da editora. E é assim, o nosso objetivo é melhorar a educação brasileira, esse é o nosso alvo. É isso mesmo, e a gente tenta aí ampliar, entrar com o conhecimento, né? Vamos espalhar o conhecimento que é para as pessoas cheguem a todos, isso. Que existe aquilo que dá para implantar, que, né, nós temos instrumentos aqui que vão te ajudar, né? A achar esse futuro, a achar esse caminho novo. O caminho é novo e ele vai precisar de muita metodologia para ser feito. A propósito, a palavra método significa caminho, né? E a palavra currículo significa estrada, né? A estrada que o corredor vai fazer. Então, é muito importante que a gente aprenda isso. Por isso que a gente trabalhou a trilogia. As lives já estão dando saudade, porque olha aí, primeiro, essa é a live de hoje. Essa que foi a de ontem, né, de metodologias ativas, veja aí. E a gente mostra que é igual filho, né? E aí, aqui, e a primeirinha. O que as escolas podem aprender. Um livro que está me dando muita alegria pela procura, pelos elogios. Legal. A gente já está aqui na 2ª tiragem, viu, gente? O livro foi lançado no final do ano passado. Foi em dezembro. Né? Já é um livro que já repercutiu no mercado e vale a pena. Amém. Vale a pena. Né, professor? O senhor quer dar umas últimas palavras aí para a gente fechar? Eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa trilogia, essa maratona.
Quero também dizer que do trabalho de excelência que vocês realizam, né, você, o Marcos, a equipe toda da editora, quero dizer, gente, da importância de ler nesse período, ler para poder ocupar bem a mente, ler para melhorar o repertório cultural, ler para distrair e ler para viajar no mundo do conhecimento, porque quando a gente lê, a gente é transportado para outros mundos, e esses mundos podem ajudar a construir esse novo mundo que deverá existir pós-pandemia. Não sei como, se vai ser com máscara ou sem máscara, com tanto de álcool com pouco, mas o mais importante é que a gente tem que estar empático, tem que usar a nossa liderança e a nossa influência para melhorar o mundo. Obrigada, professora. Eu agradeço muitíssimo a sua colaboração, né, a disposição de estar aqui. Nós somos muito honrados com a publicação, estamos muito felizes com esse braço aí da educação. A gente vem do mercado jurídico, mas esse braço da educação é um aprendizado que dá para ficar em todos os locais, não é um aprendizado restrito só à escola, viu, gente? É um aprendizado que você vai aplicar a vida toda. Então, isso é muito legal. É muito legal isso mesmo. Então, e a ideia é essa, a gente sempre fala, o livro, não é só vender o livro, isso aqui não é um livro, isso aqui é conhecimento, né? É o que vai te nortear e, às vezes, até tirar aí, porque eu acho que muitas escolas estão com medo do futuro. Então, leiam, preparem-se, que aí não tem medo, que a gente está preparado, a gente não tem medo, a gente vai encarar o que vem de novo aí. Então, nós vamos ter que mudar o jeito de avaliar, o jeito de falar com os alunos, né? A comunicação não violenta, o acolhimento agora na volta, sabe-se lá quando será a volta, então aprender a lidar com o tempo, tudo isso na coleção aqui na Trilogia a gente tem. A gente trabalha esses temas todos aí interligados, esses temas todos são trabalhados. Para quem quiser, eu estou deixando aqui o canal do professor, para quem quiser, tem vídeos muito interessantes lá, né, professor? Hoje entraram 2, a live de ontem replicou, muito legal. Então, aí sempre tem todas as lives lá, então vocês podem acompanhar por lá, também tem temas muito interessantes. E o contato da editora aqui, caso alguém queira, né, adquirir, quiser ir pelo site, não quiser ir para o site, que o site está aparecendo aí, também pode ligar para a gente, pode mandar um WhatsApp que a gente entra em contato. Muito obrigada. Faça isso que o nosso projeto vai agradecer. Isso, né? Ajude o projeto, né, no Movimento Educação ao Alvo, que são ações importantíssimas aí para a educação do futuro, né, para que continue esse projeto bonito que o senhor tem, né, de ter uma educação melhor aí, cada vez dirigida ao futuro, né? Para a gente ter pessoas melhores nesse mundo, que é o que a gente está procurando isso mesmo, pessoas mais compreensivas. Mais filhos, né? E nós vamos deixar para a sociedade do futuro. É isso mesmo, deixar uma sociedade aí melhor, né? Tá joia. Obrigada, obrigado, Vanessa. Tudo de bom. Obrigada, gratidão. Amém. Obrigada a vocês que nos acompanharam também. Continue acompanhando aí o conhecimento. Pode ser que mande ideia, mande sugestões. Quem sabe aí a gente tem a ideia para as outras lives aí com o professor. Perfeito. Estamos à disposição. Então, um abraço. Boa tarde. Boa tarde.